Sejam muito bem-vindos à primeira escola voltada para o desenvolvimento profissional do turismólogo. Essa é a primeira escola que se preocupa com o desenvolvimento do profissional, seja estudante, líder, gestor, empresário, empreendedor, profissional que, enfim, só está entusiasmado com a ideia do turismo, gostaria de conhecer mais, esse lugar é para ti. Aqui nós trabalhamos assuntos técnicos, mas nós também trabalhamos a tua carreira, o teu desenvolvimento, habilidades que são importantes não só para entrar, mas para permanecer muito bem no mercado e para crescer no turismo. O turismo é uma indústria, um fenômeno social, seja como queira chamar, ele é um setor da economia importantíssimo, que tem a grande capacidade, tem o potencial de trazer dinheiro, desenvolvimento e inovação para a sociedade através de empregos, geração de empregos e de renda, de grana mesmo, para conservar e preservar patrimônios da humanidade que custam tanto dinheiro. É o turismo que tem a capacidade de fazer isso, de trazer turistas que deixam dinheiro, né, em moeda mais forte aqui no nosso país, para que a gente possa, inclusive, organizar outros aspectos da sociedade. O turismo tem a capacidade de preservação de culturas, de pessoas, de que a gente conheça outros lugares, outros meios de viver, outras possibilidades de fazer as coisas que a gente talvez não conhecesse. O turismo traz perspectiva e é também a indústria dos sonhos. Eu sou a Paula Marquesan, trabalho com turismo já tem mais de 15 anos, trabalho e estudo desde o dia 1 turismo. Sou apaixonada pela minha profissão, mas muito mais do que isso, eu acredito que ela está começando realmente a ser vista como uma profissão. Nós estamos exatamente agora num marco, com essa escola de turismólogos no marco do turismo. Uma nova fase em que as pessoas começam a entender que o turismo é realmente uma profissão, é realmente importante, que ter profissionais com conhecimento organizado e estruturado é muito importante, porque esses profissionais que vão poder causar a diferença dentro das empresas, do setor público, de instituições de forma geral e da sociedade, obviamente. Hoje, depois de muito caminhar por diferentes áreas do turismo, setor público, privado, no Brasil e no exterior, em parques de diversões, em hotéis, agências de viagens, pesquisa, extensão e por aí vai, publicação de artigos, apresentação de trabalhos e muito mais, eu quero dizer para vocês que eu atuo como professora de uma instituição de excelência, né, de ensino superior no curso de hotelaria, com algumas disciplinas de turismo. Além disso, também sou head de comunicação do Santa Vale, que é um hub de inovação de Santa Maria e região. Sou co-host de um podcast Papo de Hotel, em que a gente fala, né, de hotelaria, de turismo, de eventos, de gestão, com diferentes profissionais de diferentes partes do Brasil. E sou também fundadora da Escola de Turismólogos, em que eu atuo como consultora de empresas e como mentora de carreiras. Hoje nós temos a Escola de Turismólogos à assinatura. A gente chama carinhosamente de ETUR. A ETUR, ela é uma plataforma que reúne tudo que se possa querer, esperar e precisar da área do turismo. Então nós temos desde conteúdos, trilhas de conteúdo, que a gente fala de carreira, desenvolvimento profissional, habilidades que são importantes, de uma forma prática, fácil, didática, mas especialmente pronta para ser posta em ação, com o pé na realidade, com o pé no que está acontecendo, extremamente atualizada, né, com uma inovação na ponta de todos os conteúdos. Nós também temos o Turismo News, que é uma parte importante, né, dessa plataforma, onde nós temos um resumo de notícias semanais, porque se manter informado com aquilo que é realmente relevante, não perder tempo com notícias que não têm tanta importância, é fundamental. Além disso, a gente tem plataformas com conteúdos técnicos, o que é muito importante, porque nós prezamos aqui pela qualidade do profissional que se forma, para que ele seja um profissional cada vez mais completo, um profissional com conhecimentos técnicos, teóricos na área do turismo, que entenda o turismo como o setor complexo que ele é, ou seja, tem um conhecimento holístico, né, dos diferentes segmentos em que o turismo atua, que pode atuar e dos quais ele precisa também, para conseguir criar um espaço e se estabelecer de forma excelente e eficiente, né, para os profissionais e para a sociedade. E também nós temos aí diversos outros conteúdos rápidos, né, e de fácil acesso aí, para que os profissionais entrem e consigam acessar, enfim, o que precisa, né, no momento em que precisa, de uma forma prática e rápida, efetivamente como uma escola. Escola de Turismólogos, ela não é um curso, ela é exatamente isso, uma plataforma. Eu te convido então para conhecer a escola, mas primeiro eu quero falar um pouquinho do turismo. E por que eu tô trazendo essa aula aqui hoje? Porque ela tá aberta, né, hoje para todo mundo. Porque é o seguinte, o turismo, né, e agora a gente vai começar a entrar num assunto sério, o turismo ele é uma profissão nova.
Só que ele é uma profissão que ainda não é conhecido por todo mundo da mesma maneira. Então eu costumo falar que nós temos 4 tipos de turismos diferentes. Escuta só que vai fazer sentido. Quais são esses 4, tipos de turismo diferentes? O primeiro deles é o turismo que nós profissionais vemos. Nós profissionais do turismo, formados ou não em turismo, mas pessoas que atuam com a atividade turística ou que têm um entendimento maior da atividade turística. Esse turismo, pra gente, ele é profissão. Nós vemos esse turismo com paixão que a profissão merece, que a complexidade da profissão nos traz, mas também com uma vontade de fazer com que ela seja a nossa profissão e nos dê perspectiva de vida. Mas nem todo mundo vê o turismo assim. A nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são próximas enxergam o turismo como algo que não tem futuro. Muitos duvidam que nós tenhamos feito a escolha certa. A maioria tem certeza que a gente vai desistir e mudar de profissão em algum momento, e os nossos pais se preocupam que a gente vai acabar com a carteira vazia sem conseguir, inclusive, se manter através do turismo. O nosso terceiro turismo é o turismo que a sociedade vê. É o turismo que a sociedade não sabe o que é. Esse é o terceiro tipo de turismo. As pessoas até entendem que existe um turismo que pode ser algo grande, mas elas não sabem qual é a complexidade do turismo. Até onde vai o turismo ou até onde não é turismo mais. Elas não sabem também que existe uma formação de turismo e por que essa formação é importante, as pessoas não sabem. E aí eu tô falando de empresas, do setor público, de instituições e de diferentes atores da nossa sociedade. E veja, eu tô te contando aqui isso como um fato. Entenda que isso não é um olhar de julgamento sobre a sociedade, porque essa é uma profissão nova e nós é que precisamos ensinar para a sociedade o que é o turismo. Veja que tem aí um potencial enorme de nós mostrarmos para a sociedade o que é verdadeiramente o turismo, qual é o potencial que essa profissão tem e como que nós atuamos nessa bagunça toda aí. Esse é o terceiro tipo de turismo. E o quarto tipo de turismo é o turismo real. É o turismo que é uma mistura disso tudo. Ele é a soma disso tudo. Eu sei que para ti que tá me escutando, é difícil entender que o turismo é também que as pessoas não saibam o que é. O turismo também é uma indústria desconhecida, um fenômeno social desconhecido. Isso também é o turismo real. E é tão importante que a gente saiba que o turismo é a soma de todos esses turismos, o que a gente vê como um turismo profissão, o turismo da carteira vazia que a nossa família vê, de profissão sem futuro, e aquele turismo que as pessoas não sabem muito bem o que é a maior parte da sociedade é assim que ela vê, né? O turismo é tudo isso, porque entenda que quando nós estamos inseridos numa sociedade, a gente precisa se comunicar com essa sociedade. Nós precisamos transmitir para essa sociedade a importância do turismo. E se a gente não entender o que eles estão pensando do outro lado, como transmitir a nossa mensagem para que isso chegue neles, dificilmente essa situação vai mudar. E a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma profissional. Então, o turismo real é o turismo que hoje tem um faturamento total no Brasil de 22,9 bilhões de reais. Saiu agora, recentemente, esse dado. Muito mais do que a gente pode contar. A gente sabe, tá cansado de saber. Talvez se tu não tá sabendo, deixa eu te contar. O turismo é responsável por 1 em cada 10 empregos no mundo. Ele é responsável por 6, 7% das exportações no mundo. E nós temos setores dentro do turismo, empregos dentro do turismo, são empregos diretos, aqueles que a gente conhece, então que são os recepcionistas de hotéis, os hoteleiros de forma geral, que são as pessoas que organizam eventos, que são os agentes de viagens, as agências, a CVC, né, enfim. Mas nós temos muitos empregos indiretos também, que são os fornecedores, que são os serviços de intermediário, que são as empresas de tecnologia que começam a surgir, que são as empresas de economia criativa, que são os proprietários de casas e aluguéis, como do Airbnb. Tudo isso é o movimento que a indústria do turismo faz. Tudo isso são as ondas que o turismo provoca de crescimento. Nós temos, gente, um potencial enorme, né? O Brasil só tem cerca de 6 milhões de turistas, recebe cerca de 6 milhões de turistas internacionais por ano. Isso é um número muito pequeno se a gente considerar países como Estados Unidos que recebem 10, 12, 15 vezes mais do que isso, tá? Por ano. Então, sim, nós ainda temos um potencial muito grande de desenvolvimento do turismo no Brasil, de atração de turistas aqui no Brasil e de organização dessa profissão aqui dentro. E é por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Se nós não soubermos nos comunicar com todos os tipos de atores envolvidos nessa sociedade, vai ser muito difícil que a gente consiga efetivamente causar a mudança que a gente quer ver e que a gente sabe que é importante. Bom,
Nós já vimos, né, que o turismo ele tem uma possibilidade uma potencialidade de gerar renda, de causar impacto na sociedade, de ajudar a preservar os nossos patrimônios culturais que são tão importantes, de ajudar a conservar, preservar o nosso meio ambiente, porque se o turismo, se os turistas, se o turismo de uma forma geral explora o meio ambiente para fazer, né, por turismo de natureza, o turismo verde, e a gente pode encontrar formas de maior preservação, de maior cuidado, mas se o turismo explora isso, nada mais do que justo que o turismo também traga dinheiro para que a gente conserve esses ambientes, para que a gente sinalize as trilhas, para que a gente cuide da segurança dos turistas que participam, né, que fazem essa atividade, para que a gente consiga manter, de repente, esses atrativos naturais. Tudo isso não só é de responsabilidade do turismo, como é de potencialidade do turismo. E como essa é uma aula, e em todas as nossas aulas e conteúdos da ETUR, nós trazemos cases, exemplos e algo que tu possa aplicar, eu vou compartilhar contigo o que tu tá vendo aqui na tela, uma cidade maravilhosa. É um case muito legal que nós temos no turismo, de um país pequeno, tá? No leste europeu, na antiga Iugoslávia. O país é a Eslovênia, tá? Ele se independizou em 1990, hoje faz parte da União Europeia, é um país que tem cerca de 2 milhões de habitantes. Se a gente olhar o tamanho do país no mapa, ele tá muito parecido com o tamanho de Sergipe. Mas o que eu quero mostrar para vocês, essas imagens que vocês estão vendo, são os antes e depois. Ljubljana, que é a capital desse país da Eslovênia, entendeu o seguinte, que para o turismo havia a necessidade de se reinventar, de mudar, de melhorar. Mas Ljubljana, assim como outras cidades europeias, acabou optando então por retirar o trânsito, o tráfego de veículos do centro da cidade. Claro, a gente precisa entender que talvez não seja possível fazer exatamente dessa forma, ou tomar exatamente como exemplo em todas as cidades brasileiras, ou em todos os locais, enfim, mesmo não brasileiros, mas é um baita exemplo, se vocês derem uma olhada nessas imagens, de como a cidade foi revitalizada, melhorada e construída em direção a um desenvolvimento sustentável do turismo também. Veja só, nessa primeira imagem agora, aonde havia, né, existe ainda a Praça das Três Pontes, né, é o nome oficial aí desse local que vocês estão vendo, onde tem a igreja, né, central. Haviam carros que passavam por aí, havia muito pouco espaço para as pessoas passarem, não era, claro, tão seguro, né? O que aconteceu? Eles fecharam, na foto ali do depois, que vocês estão vendo em verdinho, né, depois ali, now, né? Vocês podem ver que não existe trânsito, não existe mesmo, tá? Eu morei nesse local e é absolutamente fantástico de observar como isso é feito para os moradores. Então até tem uma célebre frase que a gente costuma utilizar muito, que é o turismo que é bom para a comunidade, é bom para o turista, e é isso aí. Tem alguns aí, algumas diferenças, né, no que se tem que planejar para o turista, obviamente, e para a comunidade, porém, a gente precisa entender que majoritariamente, se é bom para a sociedade, para a comunidade local, é bom para o turista. Nessas outras fotos, vocês vão ver aí diferentes pontos turísticos também, praças que foram revitalizadas. Presta atenção agora nessa foto, onde antes era um estacionamento, e hoje nós temos barzinhos, restaurantes puderam abrir, né, nesse local e ampliar os seus locais também de alimentação, porque é um local, hoje essa cidade quase que se caracteriza como, se posiciona como uma cidade para descansar, para aproveitar a vida, para qualidade de vida. Afinal de contas, é uma cidade que tem muitos bares, muitos locais de comida, tem muitas influências, né, que a gente vê de diferentes culturas, inclusive da Itália, com o qual faz fronteira também, né, num pedacinho da Eslovênia. Então, assim, eles aproveitam da cultura para desenvolver, para mostrar, para destacar os seus pontos principais. Nessa foto que vocês veem agora, nós temos o Castelo do Dragão, né, que é um ponto turístico fantástico também. E veja só como é que eles resolveram essa questão de tirar o trânsito, né? Tirar os carros do centro da cidade. Poxa, a gente precisa entender que além dos turistas precisarem se locomover lá dentro, a comunidade também precisa. Apesar de ser um local muito pequeno, a gente entende que há sim a necessidade da comunidade se locomover. Mas, para os turistas também, existem essas alternativas muito ágeis e hoje, né, consideradas sustentáveis, né, inclusive em função do meio ambiente, tá? Então, em questão de preservação ambiental. Então, nós temos esses trenzinhos e esses ônibusinhos que circulam por lá constantemente, o tempo todo,
e que podem ser usados completamente de graça por dentro da cidade. Isso é, houve uma reorganização da área urbana central, em que se retirou os carros, e isso trouxe o quê? A possibilidade de maior preservação, inclusive dos edifícios antigos, porque pensa só, a gente já sabe, né, que os poluentes dos carros, que os gases que os carros emitem, muitos carros, hoje a gente vê que já tem alguns um pouco menos, que poluem um pouco menos, um pouco mais sustentáveis, enfim, mais eficientes, né? Mas ainda assim eles poluem e causam algum dano para os edifícios, né? Para os prédios, inclusive prédios históricos e que a gente gostaria de preservar. Bom, além disso, a gente também vê que melhora muito a qualidade de vida da população e dos turistas de visitar. Então, nesse momento, claro, a Eslovênia ainda se destaca, a Ljubljana ainda se destaca como um destino para visitar pela sua qualidade de vida, pela sua qualidade de diversidade de locais, né? De atrações de entretenimento. Então, é uma cidade que é viva, que é dinâmica, que é segura, que tem infraestrutura e uma adaptação, uma estrutura também para que o turista possa se sentir bem e possa se locomover de um lugar para outro, né? A gente precisa entender que a locomoção ela é parte essencial para o desenvolvimento do turismo. E essa cidade, esse case eu trouxe justamente para mostrar para vocês como essa cidade entendeu como fazer isso dentro da sua realidade. Um país pequeno, né, um país rico culturalmente, com diferentes culturas, né? Então a gente vê isso na gastronomia, na bebida. A gente vê isso, eles exploram muito os campos de lavanda também, então lavanda é a flor, né, da Eslovênia, é um dos símbolos do país. Nós temos campos de lavanda Afu lá. Afu é bom, né? Mas é verdade. Bom, agora a gente vai partir para uma outra parte da aula que eu também acho importante trazer, que são as possibilidades de carreira que nós temos no turismo. Então, para ti que está me escutando, nós temos, o que eu estou mostrando aqui para vocês agora, 5 categorias diferentes. Isso aqui é a metodologia da ETUR, tá? Criada e desenvolvida desde o final de 2020, com 5 diferentes áreas, né, de carreiras, grandes áreas de carreiras na área do turismo. Então, veja só, nós temos as carreiras gerais, as carreiras específicas, as carreiras públicas, novas e livres. As carreiras gerais são as carreiras que podem estar sim ligadas ao turismo, mas que elas não são necessariamente exclusividade do turismo. Então nós estamos falando de recursos humanos, do setor financeiro, nós estamos falando de diversas outras áreas, né, como marketing digital, que também existem em outras empresas, ou que seja, em outros segmentos, tá? Em outros segmentos da economia. Ou seja, existem especificidades para ela, ou seja, habilidades que são específicas a essas carreiras, que o profissional precisa ter e precisa desenvolver. Nós temos as carreiras específicas. O que são as carreiras específicas? Aquelas que não existiriam se o turismo não existisse. Não tem por que existir. Aviação, os trens, os cruzeiros, nós temos os hotéis, as agências de viagem. Se não existissem, o turismo não precisava existir essas carreiras. Nós temos as carreiras públicas no turismo, que são as carreiras, como o nome já diz, né, que podem ser trabalhadas no setor público. Nós temos professor, nós temos concursos, nós temos outros diversos tipos de carreiras. As carreiras novas e livres. Veja que esse guia, né, que eu tô trazendo para vocês, essa metodologia, né, eu tô falando guia porque nós temos esse guia compilado com essas mais de 40 carreiras aí, possibilidades de carreira, mas essa metodologia específica que vocês estão vendo aí agora, é uma metodologia que abre espaço para o constante crescimento e desenvolvimento, que também é um dos valores da escola de turismólogos, que é a inovação, que é a atualização. As carreiras novas e livres são carreiras que estão sempre sempre tem carreira nova sendo inserida, né, e atualizada dentro dessa nossa metodologia. Por quê? Porque essas carreiras novas e livres, elas estão sempre surgindo novas. Então a tecnologia faz com que a gente tenha a necessidade de ter analista de dados, um profissional que analise dados, que seja um profissional responsável por ESG, pelo desenvolvimento sustentável, né, pela coordenação do desenvolvimento sustentável dentro de empresas ou no setor público. São carreiras que vêm surgindo, que são realmente novas, que talvez não existiam há 5, 10 anos atrás, ou até 2, 3 anos atrás, e que hoje elas estão surgindo. Gestor de tráfego digital é uma carreira extremamente nova e também é uma possibilidade para profissionais da área do turismo.
E as carreiras livres são as carreiras que a gente tem, que também estamos aumentando as possibilidades agora, estamos vendo isso surgir, que são os freelancers, que são os profissionais liberais, né, que já existiam antes, mas com algumas carreiras outras que são novas também. Perceba que as 5 grandes áreas, que as 5 diferentes carreiras que nós temos, elas estão interligadas. Por quê? Porque nós podemos ter um profissional que sejam recursos humanos, que está dentro das carreiras gerais, dentro de um hotel, que está dentro da carreira específica. E para isso, o profissional vai precisar unir essas 2 tipos diferentes de carreira para ele se desenvolver e se profissionalizar. Isso tudo, gente, que eu tô falando para vocês e que vocês estão vendo agora, tá reunido em um guia. Primeiro, guia global de carreiras em turismo. A gente chama de mapa definitivo, ele está em um livro de publicação hoje digital, em seguida teremos a versão física também, mas hoje de publicação digital, em que nós temos aí 37 catalogadas e explicadas, mas são muito mais do que isso, por isso que eu sempre falo mais de 40 carreiras na área do turismo, explicadas com direcionamento, quais são as características que são importantes para cada uma, porque nós temos muitas, assim, infinitas possibilidades de carreira na área do turismo. Isso está sendo dito porque nós estamos vendo surgir possibilidades a partir do nosso consumidor. Então a gente sabe hoje que é o consumidor que dita as regras da sociedade, né? As empresas, elas precisam se adequar ao que o consumidor quer. A gente, enquanto profissional, precisa se adequar ao que o consumidor quer, porque se não tem espaço, se não tem mercado, se o consumidor não está consumindo, não tem por que a gente se especializar. Essa é a verdade, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa entender o que é importante fazer, para onde ir, quem dita isso hoje é o nosso consumidor. Então nós vemos, por exemplo, surgindo aí o turismo cinematográfico, né? Que até pouco tempo atrás também não era esse grande hype que era, não. O que acontece o turismo cinematográfico? A gente está vendo hoje, já tem estudos que a gente tem conhecimento hoje, que a gente tem acesso, que um grande número de profissionais, de pessoas acaba escolhendo destinos e lugares para viajar através daquilo que assiste, ou do Instagram. Veja só esses dados, que interessante. Isso faz com que exista a necessidade, que é o nosso consumidor que está fazendo isso, que está escolhendo destinos, escolhendo locais, e sendo influenciado pelas redes sociais e pelos programas de streaming. Esse nosso consumidor está dizendo, olha, isso aqui é importante. O que nós temos que fazer? O que o mercado está entendendo? Então, vamos entender como criar aquilo que a gente precisa para o nosso consumidor. Então, o turismo cinematográfico vem com uma carreira que está crescendo, né? E não só no cinema, o turismo cinematográfico é o nome, mas como possibilidade de os profissionais criarem, de os profissionais desenvolverem o turismo por essa perspectiva. Então, nós temos possibilidade de pesquisa acadêmica, de consultoria para produções cinematográficas e séries, né? Porque aí a gente consegue, por exemplo, desenvolver destinos através de produções cinematográficas, tá? Nós temos também a carreira de eventos que, assim, não para. Nós tivemos aí uma baixa no período de 2000 e 2023 na humanidade inteira, mas voltou com força. Os eventos são, junto com o turismo, uma indústria extremamente resiliente e que nós temos aí, por diversas vezes, eventos de turismo como, enfim, caminhando juntas, né, desenvolvendo diferentes possibilidades. E veja só, nós temos muito espaço para crescimento dentro desse setor, dentro dessa carreira. Essa carreira também está no guia, assim como todas as outras. Bom, falamos de um destino, nós falamos de possibilidades de carreira e agora eu quero mostrar para vocês o que nós fazemos aqui na escola, então. Então, pelos nossos profissionais. Eu quero mostrar essa pessoa que vocês estão vendo aí na foto, que é o Daniel Abel. O Daniel Abel hoje ele é gerente de alimentos e bebidas no Nordeste, num resort 5 estrelas, aliás. Hoje ele, inclusive, está gerenciando 2 ou 3 estabelecimentos ao mesmo tempo, porque, enfim, né, às vezes é necessário. Formado pela Universidade Potiguar, ele né, nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, com pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Compliance. Ele tem mais de 10 anos de experiência em diferentes estados brasileiros. Ele é apaixonado pelo mercado de luxo e movido pelo propósito de servir. Ele tem experiência em diferentes áreas aí, né, dentro dessa trajetória, porque já são mais de 10 anos. E o Daniel, ele trouxe um recado para vocês de algo que é muito importante. Ele trouxe aí um feedback do que foi que a Escola de Turismólogos fez por ele, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um vídeo muito breve, muito curto, tá legendado, e eu espero que isso possa trazer alguma luz para vocês também, um conhecimento do trabalho que nós fazemos aqui, qual é o nosso objetivo e como isso pode ajudar profissionais. Então, corta aí pro VT. Eu sempre quis dizer isso.
Bora, vamos. Eu, como profissional da área de turismo há alguns anos, cheguei a um estágio da minha carreira em que a sobrecarga do trabalho me demandasse que eu precisaria terceirizar os meus pensamentos, né? Eu acho que quando a gente vem da operação da hotelaria, isso suga muito da gente. Então, em uma fase da minha carreira, eu entendi ali que eu precisaria de um suporte. Encontro da Paula foi muito interessante, porque ela me deu vários insights na consultoria, né, no desenvolvimento da minha carreira, e me fez ver a minha carreira de uma forma totalmente diferente. Então, hoje eu sou gerente de alimentos e bebidas em um hotel em Muro Alto, num resort, e eu posso dizer aí, dentro da minha experiência, que eu tive uma evolução muito rápida em um prazo de 2 a 3 anos, quando eu, de fato, comecei a me ver como uma empresa, me ver como um profissional que leva resultados e trabalhar os meus resultados. Então, isso muito veio da visão da Paula, dos insights que ela me passou. E eu faria essa consultoria novamente, porque está sendo direcionado por um profissional que foca em desenvolver os nossos resultados e nossas visões como empresa é muito satisfatório. Então, assim, meu desempenho melhorou, a minha forma de mostrar resultados melhorou e, consequentemente, o meu salário melhorou, né? Então, aí eu tripliquei a questão salarial e dentro do que eu fui fazendo como orientação. Então, confia, acredita, acompanha e faz e se dedica porque realmente dá resultado. Agora a pergunta que eu te faço, depois de tudo isso que eu trouxe aqui é, bom, as oportunidades existem, né? Mas tu que tá me assistindo, tu que tá me escutando, tá preparado para acessar essas oportunidades? Eu tô falando tanto de acessar, de encontrar essas oportunidades, quanto de estar preparados para quando elas estiverem ali, tu tá pronto para ser a pessoa que vai se destacar, ser valorizado, conquistar a liberdade? Porque olha só, o turismo ele é uma profissão, é verdade. Mas ele pode ser um caminho legal pra gente. Ele pode ser um pouco mais leve, essa jornada pode ser leve, essa jornada pode ser gostosa. Afinal, nós estamos construindo uma profissão. O que nós construirmos hoje vai ficar no imaginário das pessoas vai ficar para a história. Então, tu tá preparado para esse momento? Uma verdade dura aqui que eu quero te trazer. O mercado é difícil. As empresas às vezes não nos reconhecem. A realidade muitas vezes é injusta. As pessoas escolhem, né? Enfim. Mas e daí? A verdade é essa. A realidade é difícil mesmo. A vida não é justa mesmo. Ou tu te prepara com estratégia para saber como driblar essas situações e sair melhor, ou tu acaba ficando com aquilo que sobra. Ou tu escolhe, ou tu fica com aquilo que sobrou de quem escolheu. Entenda de uma vez por todas, isso é uma coisa nossa aqui da Escola de Turismólogos. A tua carreira ela é tua responsabilidade. E olha só, isso é poder. O fato de que seja tu a pessoa que precisa coordenar a tua carreira é o que faz com que tu tenha liberdade de escolha. Não tá na mão de ninguém, tá na tua mão. Tu não precisa que alguém te dê a chancela que tu pode fazer. Não, tu não precisa correr atrás de um salário mínimo, tu pode correr atrás de muito mais do que isso. E é aí que entra a Escola de Turismólogos. A Escola de Turismólogos ela é um programa de assinatura com aulas ao vivo semanais, materiais práticos, cursos, mini cursos, aulões, comunidade ativa. Então vamos lá, vou apresentar para vocês. O primeiro espaço é o nosso Falar de Turismo. São aulas ao vivo sobre carreira. Essa aqui é a primeira delas aberta, mas essa aula tá um pouquinho diferente porque é a nossa Masterclass inicial. Todas as aulas ficam gravadas, elas estão ao vivo, porque quem quiser participar pode tirar dúvidas, pode conversar, se relacionar com outros membros, fazer perguntas, né? Sou eu que dou essas aulas aqui. Nós temos o nosso segundo quadro, que é o nosso Turismo News, que é um podcast com resumo de notícias semanais. Todas as semanas nós fazemos a curadoria das principais notícias que tem em relação com o turismo e como elas impactam o turismo no Brasil e no exterior, divididas por diferentes temas, e nós trazemos no formato de podcast para vocês. Então é só sentar e escutar esse podcast quando quiser e ficar por dentro do que está acontecendo. Sem precisar te preocupar se essa notícia é válida, se não é, nós fazemos isso por ti e te trazemos mastigado essas notícias. Nós temos a nossa sessão, nossa trilha de conteúdos Fundamentos do Turismo, um conteúdo técnico com especialistas. Essa área não é minha, essa área de convidados e especialistas da área do turismo, profissionais que hoje fazem a diferença no Brasil e no exterior. Então nós temos aulas sobre diferentes instituições da área do turismo, aulas sobre diferentes programas do nosso turismo, aulas sobre cases. Então nós vamos ter agora aulas com desenvolvimento de marketing turístico. Então como a gente desenvolve um plano de marketing turístico e faz um rebranding de uma região. Olha que interessante, de um destino.
Nós temos também cooperativismo no desenvolvimento do turismo. Isso é uma coisa relativamente nova que está surgindo aí, bem interessante, está se espalhando de uma forma muito rápida. Nós falamos da BB Tour, nós falamos do Cadastur, nós falamos de eventos, nós falamos de desenvolvimento sustentável. Nós temos um curso que está saindo aqui, que é Turismo para Não Formados. Então, todo mundo que não tem essa formação no turismo vai ter um curso de A a Z aí, com todos os fundamentos iniciais que precisa saber para o turismo. Quem talvez até já tenha, já é formado, mas queira dar uma atualizada, será muito bem-vindo também. Tudo isso dentro da Escola de Turismólogos. E aí nós temos a nossa caixa de ferramentas. A nossa caixa de ferramentas são materiais prontos para usar e baixar. Não tem aula aqui nessa nossa trilha de conteúdo, tá? São trilhas separadas, organizadas. São documentos para te entrar, clicar e baixar. Modelos de currículos, e-books, checklists, calendários e um monte de outros documentos. Aquilo que vocês forem também sentindo necessidade, a gente vai criando. Isso é a escola. A escola é um ambiente dinâmico, em constante mudança e transformação que cresce contigo. Se tu tem a necessidade de tal conteúdo, nós temos espaço para que tu informe, nós temos espaço de suporte para que as comunidades se construam junto. E aí eu falo do nosso quinto espaço, que é justamente a comunidade. Nós temos uma comunidade fechada, exclusiva para profissionais que estão dentro da Itur, que nós temos troca, apoio, tu conhece profissionais de todas as áreas do Brasil e de fora, e nessa comunidade tu manifesta o que tu tá querendo, o que tu tá buscando, quais são as suas dificuldades. A nossa equipe assessora e auxilia dentro dessa comunidade, e o bônus maravilhoso é que nós temos divulgação de vagas e oportunidades de intercâmbio dentro dessa comunidade também, além de todas as possibilidades que tu tem aí com os outros membros. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo isso dentro da nossa assinatura. Nós já tivemos muito sucesso com diversos dos nossos profissionais. Diversos dos nossos profissionais se formaram através do VDT, o nosso Viver de Turismo, que é um curso da Escola de Turismólogos, que foi criado em 2020 e que já ajudou muitos profissionais a entrarem no mercado de trabalho do turismo. Nós temos o mapa definitivo, né, o guia definitivo de carreiras em turismo, com 40 possibilidades de carreira na área do turismo, como vocês já foram apresentados. Nós temos o LIT, LinkedIn Irresistível para Turismólogos, um curso especificamente rápido, prático, voltado para te construir o teu perfil no turismo. Nós temos mentorias para quem quer fazer intercâmbio e mentorias para quem quer acelerar a carreira. Em todos esses cursos, todos os nossos alunos foram bem-sucedidos, né? A gente tem orgulho de falar hoje, eu tenho muito orgulho de falar que todos os nossos alunos foram bem-sucedidos. E eles continuam abertos, todos esses materiais estão disponíveis para quem tiver interesse específico. Mas nós sentimos, ao longo do tempo, a necessidade de ter uma plataforma de desenvolvimento contínuo. Então, na Escola de Turismólogos está de portas abertas. Na escola, tu tem acompanhamento o tempo todo, tu entra quando tu quiser, por um valor muito acessível, porque esse é também um dos nossos valores, que seja acessível a todos, né? A nossa profissionalização e valorização do turismo exige isso da gente. Então, nós temos aí uma oportunidade fantástica para que tu faça parte desse movimento através de uma escola que hoje reúne tudo, né? Tudo que tem a ver com o turismo, tudo que tu precisa para o teu crescimento, diferentes áreas do turismo, os melhores profissionais estão aqui. Então, seja muito bem-vindo à Escola de Turismólogos. Eu te dou as boas-vindas nessa nova fase aí do turismo, nesse marco do turismo, e te espero do outro lado para a gente fazer tudo isso acontecer juntos, de uma forma leve, mas profissional.